Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 42, objeto do conhecimento, pensamento e cultura no século XIX, darwinismo social. Detalhamento, conceito, darwinismo e racismo, a visão sobre os povos indígenas e afro-brasileiros, o silenciamento dos saberes indígenas e formas de integração e destruição de comunidades e povos indígenas. Separe, seu caderno, organize suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E olha só, aqui estamos em mais uma aula do componente de História. Uma aula extremamente importante, pois iremos analisar um conceito que irá pautar o pensamento do mundo no século XIX. Então, iremos tratar a respeito do darwinismo social e os seus nuances que serão implementados no velho continente e no novo continente. Para podermos analisar esse contexto, eu irei chamar aqui uma professora que irá nos dar a visão de uma outra disciplina, de um outro componente, que é o componente de biologia. Então, para analisarmos essa ideologia e esse pensamento que será aplicado na sociedade, vamos agora ouvir a professora Manuela. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre evolução. A teoria da evolução é o resultado de muitas pesquisas que foram realizadas a partir do estudo de Charles Darwin. E quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um grande cientista que em 1859, lá no século XIX, ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. E nesse livro ele explicou sobre evolução. É importante falar que nesse momento, lá no século XIX, muitos acreditavam que Deus era o criador de todas as coisas, que é o que a gente chama de criacionismo, e também acreditavam no fixismo, que é uma teoria não religiosa que fala que os seres vivos são imutáveis, ou seja, não sofreram mudanças ao longo do tempo. E aí veio Darwin, que conseguiu provar cientificamente a evolução. E como é que foi que ele conseguiu provar? 20 anos antes de ele publicar o livro dele, ele fez uma longa viagem que durou 5 anos por todos os continentes. E nessa viagem ele conseguiu observar a diversidade de espécies, conseguiu coletar muitos materiais e ao longo dos 20 anos ele realizou vários experimentos com esses materiais que serviram de base para ele desenvolver a sua teoria da evolução. Um exemplo disso foram fósseis que ele encontrou nas suas viagens. Então teve um fóssil de Milodonte, que era uma espécie de uma preguiça gigante que era muito parecida com a preguiça dos dias atuais. E para Darwin, aquela semelhança não era mera coincidência. E foi por meio dessas observações que ajudaram Darwin a concluir a sua teoria da evolução. E o que diz a teoria da evolução? Que todos os organismos sofrem mudanças ao longo do tempo e que todas as espécies possuem um ancestral comum. Darwin conseguiu explicar essas mudanças por meio da seleção natural, onde não necessariamente é o mais forte que sobrevive, e sim aquela espécie que está melhor adaptada ao ambiente que vive. Tá bom? Então é isso. Até a próxima! Maravilha! Olha só, a professora Manuela trabalhou aqui a teoria do Darwin, que trabalha a respeito da evolução das espécies. O Darwin, ele trabalhou a respeito disso, ele analisou, estudou, se debruçou a respeito desse estudo
a partir da biologia e da adaptação dos animais. E isso, claro, dentro de uma visão biológica. Então, compreenda, ele analisou animais irracionais, animais que possuem os seus bandos e possuem, né, o seu modo de viver na natureza, mas que não são, né, seres racionais e que vivem em sociedade com leis e regras. Não, são animais que possuem as suas rotinas, passaram por um processo de evolução. Correto. Dentro dessa visão biológica, houve uma adaptação para tentar compreender a sociedade. Mas compreenda, estamos falando do século XIX. E tem uma palavra mágica para compreendermos o mundo do século XIX, como já trabalhamos anteriormente, que é o imperialismo. Você vai recordar aí a respeito, né, principalmente das nações europeias que implementaram essa política imperialista a fim de explorar recursos, né, explorar mercados em outros continentes. Mas, compreenda, explorar recursos, explorar outros territórios, precisa-se de uma justificativa. Não dá para simplesmente ir e explorar sem uma justificativa. Afinal de contas, nós somos seres humanos. E seres humanos buscam o porquê das coisas, o para quê das coisas. E é dentro desse contexto do mundo do século XIX que as nações imperialistas irão adaptar esse discurso biológico de evolução das espécies, vão adaptar para compreender e justificar o quê? As suas explorações em cima, né, de outros povos e de outros territórios. E é justamente a partir dessa adaptação que se dará início nesse darwinismo, não mais biológico, mas sim social, que vem a partir desta figura. Herbert Spencer, um pensador, né, do Reino Unido, então logo ele era inglês, né? Ele era da Inglaterra, que vai adaptar esse discurso, né, do Darwin para onde? Para a questão social. Então, olha só, né? Essa figura do Herbert Spencer, ele irá transmutar, né, transformar uma visão que era para compreender a biologia, né, entender a evolução dos animais enquanto espécies, né? É importante atentarmos que dentro do estudo da biologia você compreende que uma espécie possui certas habilidades que outras não possuem. Por exemplo, os pássaros, né, para poderem voar, eles possuem ossos, né, porosos. Então, os ossos das aves, de um modo geral, são bem mais leves. E isso é uma adaptação. Mas, né, quando você traz essa questão biológica para o campo da sociedade e compreensão da relação entre nós humanos, isso muda, né, e começa a criar um campo de que existem seres humanos mais evoluídos que os outros. E assim, vamos ao texto. Darwinismo social. Herbert Spencer foi um filósofo, sociólogo e teórico político do século XIX, conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento do darwinismo social. Ele foi um dos primeiros pensadores a aplicar as ideias de Charles Darwin sobre a evolução e seleção natural aos estudos da sociedade
humana. Olha só como esse texto ele é importante para compreendermos, né? Houve essa adaptação, né? Então, quando Charles Darwin ele começa a se debruçar nos estudos biológicos a respeito da evolução e daquilo que ele chama de seleção natural, né? Vamos compreender o termo seleção. Quando falamos de seleção brasileira, é o quê? A seleção, né, dos melhores. Então, quando ele fala de seleção natural, a natureza selecionou os melhores. Então, compreenda, né, que mudando isso para o campo social é muito complexo, pois você vai começar a criar categorias de humanos. É como se houvesse humanos melhores que outros. E é dentro desse discurso que você vai ter justamente os países, principalmente, né, na sua grande maioria, europeus, implementando, né, a justificativa de explorarem outros territórios. Pois, né, há uma questão de que o meu povo é melhor que o seu e nós estamos explorando vocês para o quê? Para melhorá-los como humanos, como sociedade. Então, é por isso, né, que o darwinismo social ele vai ser uma ideologia complexa. Vamos ao texto. O darwinismo social, né, é essa ideologia do século XIX e que vai aplicar princípios dessa teoria da evolução do Charles Darwin à sociedade humana. Seus proponentes defendiam que a sociedade era regida por uma lei da selva, onde os mais aptos prosperavam, enquanto os menos aptos sucumbiam. Professor, o que seria um sucumbir? Cair, estar, né, por baixo. Então, olha só, utiliza-se essa teoria justamente para o quê? Para trabalhar que existem humanos que vão prosperar. Esses humanos são os mais bem adaptados. São os melhores, enquanto que outros vão sucumbir, vão para baixo, né? Vão ficar abaixo. Afinal de contas, existem seres humanos melhores. E nós sabemos que não é assim que funciona, né? Todos nós temos capacidades, a mesma inclusive, né? Mas é claro que precisa-se, né, de todo um contexto social, principalmente econômico, para que todos nós, né, possamos atingir, né, níveis mais elevados de conhecimento, de habilidades físicas, né? Precisa de uma preparação, mas todos nós, seres humanos, nascemos justamente, né, de um modo a que, se formos buscar e desenvolver essas habilidades, atingimos. Então não existe essa questão de um povo melhor que o outro, de um ser humano que é melhor que o outro por causa da sua cor de pele. Mas a visão do darwinismo social vai fomentar justamente isso. Para o quê? Para justificar e dar o embasamento teórico e ideológico. Afinal de contas, nós, seres humanos, somos, né, pessoas e animais pensantes. Nós pensamos, nós racionalizamos, diferentemente dos animais irracionais. Então, existe uma justificativa, né, para a exploração de um povo, né, em prol do outro. E é isso que o darwinismo social vai trabalhar. Olha, assim como Darwin falou, existem animais mais aptos, então existem seres humanos melhores que os outros, dentro dessa visão que é uma visão ultrapassada, né, e uma visão completamente controvérsia. Essa visão do darwinismo social é uma visão ultrapassada, na qual jamais podemos, né,
reproduzir uma visão dessa. Mas é importante, e aí vem o ponto do estudo da história. Por que estamos falando do darwinismo social? Para que ele não seja reproduzido, justamente para identificarmos que a sociedade humana, ela sim já utilizou desse discurso, né, para explorar outros, para escravizar, né, outros povos, ou simplesmente para dominar. Então, os estudos do componente da história, eles são muito importantes, justamente por isso, para que a gente possa olhar para o passado, identificar no presente certas situações que já foram reproduzidas no passado, para não o quê? Levarmos adiante para o futuro. Então é muito importante, né, que você esteja atento justamente a essa ideologia do darwinismo social, tá bom? Então, vamos compreender os pontos importantes dessa teoria. A abordagem dessa teoria, ela mostra que, né, olha só essa imagem. Essa imagem, ela reflete justamente o quê? Que enquanto uns seres humanos estão subindo, outros precisam estar, né, abaixo. Então, compreende-se que existe uma disputa na sociedade pelo topo. E que somente os mais, né, aptos e os selecionados irão alcançar esse topo, enquanto uns ficarão onde? Na base. Serão sucumbidos, serão ultrapassados. Mas sabemos que essa é uma visão, né, que foca somente nessa disputa, nesse combate de um contra o outro. E sabe-se muito bem que a sociedade, ela funciona, né, através do quê? Do comum, da comunhão de todos, e não do combate excessivo. Imagina só, se todos nós levássemos ao pé da letra essa disputa pelo topo, estaríamos nos matando, né? Estaríamos sucumbindo a essa disputa violenta e voraz. Então, a questão é claro que você precisa ascender, né? Você precisa buscar, né, o melhor para a sua vida, mas não necessariamente sucumbindo e guerreando com o seu próximo. Vamos ao texto, olha lá. A seleção natural, né, a sociedade era vista como um campo de batalha, onde os indivíduos competiam por recursos e status. Olha só, né? Então, dentro do darwinismo social, a sociedade é um campo de batalha, na qual um tem que ser mais forte que o outro. Um tem que derrotar o outro. E essa é uma visão, né, da disputa animalesca. Pois um animal, um leão que quer sim ter o domínio do seu território, ele vai lá e luta, briga de fato. Nós, seres humanos, não precisamos disso. Nós precisamos compreender que todos nós temos a mesma capacidade. E que, buscando o seu caminho, você não precisa derrubar ninguém, matar alguém, ou simplesmente, né, pisar em alguém para conseguir aquilo que você quer. Não, muito pelo contrário. Você precisa ter um foco, mas não necessariamente precisa derrotar, ir às vias de fato, ao confronto com alguém para conseguir, né, aquilo que você almeja, os seus sonhos. Então, essa disputa, essa imagem e essa ideologia de que a sociedade é um campo de batalha, é um choque, é como se fosse eu sou um leão dominador e preciso derrotar o outro, né? Isso vai estimular a competição entre os outros e até com que, né, um próximo literalmente haja dessa maneira quase que animalesca.
Então o darwinismo social, ele vai fomentar esse embate entre os seres humanos, sendo que compreendemos, né, que hoje você não necessita destruir alguém para conquistar o seu caminho. Vamos seguindo ao texto. Olha só, outra abordagem importante para compreendermos o darwinismo social, que é uma hierarquia social. Olha só, a desigualdade social, no caso, né, ter mais condições que o outro, era vista como natural, necessária, com os mais aptos, né, ocupando os lugares de liderança. Olha só como a gente pode compreender na imagem, né, que é uma imagem adaptada à questão econômica em que vivemos, pois sabemos, né, que quando você tem mais acesso ao dinheiro, de um certo modo você, né, vai criando um status, você vai ascendendo em uma hierarquia social. Né? É por isso que a imagem retrata, né, essa pirâmide na qual quem tem mais posses está acima. Mas compreenda, a desigualdade social, né, ela, de um modo geral, ela não é necessária para que nós possamos viver, né? Porém, diante da visão do darwinismo social, essa desigualdade ela precisa existir. Então, para alguém estar farto, alguém tem que passar fome. É como se a natureza implementasse as suas leis no social. Mas é importante pensarmos e compreendermos que não necessariamente para alguém ter acesso à alimentação, para alguém ter acesso à saúde, à educação digna, né? Não necessariamente um precisa ter para o outro não ter nada. Os seres humanos, nós temos a capacidade, sim, de nos organizarmos ao ponto, né, de um certo modo, diminuir essa desigualdade social. Mas, né, o darwinismo implementa conjuntamente, né, não só com a questão ideológica, mas também com a questão econômica do capital, do capitalismo. Então, nós vivemos numa sociedade que, por muitas das vezes, reproduz ainda essa visão de que a nossa sociedade precisa, né, ser desigual. Pessoas precisam não ter nada para que outras tenham tudo. Então, para compreendermos o nosso contexto, para compreendermos onde vivemos e que possamos questionar, é preciso termos esse contato com essas visões. E dentro disso, o darwinismo social vai defender justamente o quê? A desigualdade, que um seja melhor que o outro. E assim, né, diante do contexto do século XIX, você vai ter o quê? O abafamento, principalmente daqueles povos, né, que, de um certo modo, não tinham, né, desenvolvido principalmente o quê? O armamento bélico. Porque essa visão, né, de um povo melhor que o outro, ela vai ser principalmente implementada através do confronto. E aí você vai ter os povos asiáticos, os povos africanos, e aqui no nosso território também, no Brasil, né, os povos originários, os povos indígenas, afro-brasileiros, sendo o quê? Abafados, sendo colocados na margem, né, sendo marginalizados. Os conhecimentos desses povos, o modo de vida com que esses povos viviam, porque muitos deles não se encaixavam nessa lógica da desigualdade. Muito pelo contrário. Quando você para e pensa, né, em uma comunidade indígena, você percebe o quê? De um certo modo, né, todos vão ter acesso à alimentação, à água. Quando você pensa, né, no local em que eles vivem, todos viviam ali debaixo, né, do mesmo teto. Então você tem o choque entre as visões. E, né,
diante desse choque entre as visões, você vai ter, né, esses povos, como os povos indígenas, os povos africanos, asiáticos, né, de um modo geral, sendo o quê? Suprimidos, abafados por uma visão que pregava a desigualdade, por uma visão que pregava o confronto, né? Você tem que ter mais, você tem que buscar mais recurso para poder ser melhor. Vamos seguindo. Olha lá, você tem também a sobrevivência do mais apto, né? Os indivíduos mais fortes, inteligentes e ambiciosos eram considerados mais propensos a ter sucesso, né? É uma visão, o darwinismo ele vai dar justamente essa base para uma visão cada vez mais mercadológica, voltado para o acúmulo de capital. Você precisa trabalhar, você precisa buscar, né, para ser melhor, para morar melhor. Então, compreenda, tudo tem um porquê e um para quê. E é diante dessa visão que vai ser implementada não somente no território brasileiro, né, mas também nos continentes africano, asiático, que é uma visão que parte da onde? Como vimos no início da aula, uma visão, né, do Herbert Spencer, que vai ser cunhada. O que seria cunhada? Né? Moldada justamente onde? No Reino Unido e, claro, ali nos países europeus e implementada para o restante do mundo. Vamos a um termo importantíssimo diante do estudo e da compreensão do darwinismo social, que é a eugenia. Olha só, a imagem, né? Antes de irmos ao texto, essa imagem que você está tendo contato era um comparativo entre um crânio, né, humano com um crânio, né, de macacos, dos primatas. Então você tem a tentativa de justificar a partir do tamanho, né, do crânio ou de aspectos biológicos, seja cor de pele, seja aspectos físicos, e tentar aproximar, né, humanos que apresentariam supostamente essas características próximas aos primatas. Olha só, né? Que deplorável de um modo geral. Mas entenda, durante o século XIX você vai ter a utilização da ciência para tentar diminuir, né, outros povos. Olha só, a eugenia é um conjunto de ideias e práticas que buscam melhorar a qualidade genética de uma população humana. Então, acreditava-se o quê? Justamente, né, que você poderia melhorar seres humanos. Olha só, que prática, né? Surgiu no final do século XIX, inspirada pelas teorias de hereditariedade. Então, olha só como esse termo ele é deplorável, né, e complexo, porque acreditava-se que você poderia melhorar um povo, né, trazendo outros povos a fim de mesclar e melhorar. Então você tem a utilização de termos da ciência, né, como a hereditariedade. O que seria hereditário? São as características que você traz, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Então você pega um povo, implementa ele em outro povo para tentar melhorar. Olha só que complexo, né? Olha só o quanto isso fere os outros povos, né? Então esse é um termo que também foi utilizado dentro, né, dessa visão ideológica do darwinismo social. Vamos ao texto. O darwinismo social, né, ele foi amplamente criticado e rejeitado por cientistas, filósofos, ativistas sociais que consideravam essa abordagem como simples demais e desumana. As críticas incluíram o fato de que o darwinismo social ignorava os aspectos sociais, né? Somos seres humanos, apresentamos, né, racionalidade, cultura diversas, né, históricos, que moldam a sociedade humana, além de perpetuar o quê? Estereótipos e, principalmente, preconceitos.
E é diante, né, dessa questão que o darwinismo social, né, ele é uma interpretação distorcida da teoria da evolução do Darwin, que aplicou o conceito de seleção natural à sociedade humana de uma maneira que justificava justamente as desigualdades, né, e as práticas discriminatórias. Então, é diante desse contexto do século XIX que esse pensar vai ser implementado, né, mas é um pensar que discrimina principalmente os outros povos, né, os povos originários daqui da América, os povos africanos, asiáticos, e é dentro dessa versão de existe um povo melhor que o outro que você vai justificar por muitos, né, você vai justificar justamente, principalmente o quê? A exploração de um povo em prol do outro. E assim, né, finalizamos esse momento de reflexão e nos, né, apropriarmos de alguns termos a respeito do darwinismo social.